Imagine se existisse um único remédio natural que pudesse baixar sua pressão arterial. E tudo isso sem efeitos colaterais. Protege o coração, melhora a circulação, aumenta a resistência, estimula a digestão e alivia o fígado. Permaneça comigo até o fim, porque eu vou te contar não só do que se trata, mas também quanto você precisa e como pode facilmente incluir isso no seu dia a dia. Mas antes de tudo, você sabia que os valores oficiais de pressão arterial realmente mudaram? A hipertensão é um dos maiores problemas de saúde do nosso tempo, com certeza. E mesmo assim, ela ainda é frequentemente ignorada ou mal compreendida. Atualmente, cerca de 30 milhões de pessoas na Alemanha são consideradas hipertensas. Mas o número real de casos não diagnosticados é muito maior, porque a hipertensão geralmente não causa sintomas evidentes por muito tempo. E a pessoa pode simplesmente se acostumar com os valores altos, assim como se acostuma com o excesso de peso e nem percebe mais os quilos a mais. Muitos dizem, não sinto nada, estou ótimo, mas o corpo sente a pressão dia após dia. E é exatamente aí que está o perigo. Uma pressão alta age silenciosamente em segundo plano, danificando aos poucos os vasos sanguíneos, o coração, os rins, o cérebro e até mesmo os olhos. E não é à toa que ele é chamado de assassino silencioso, o silent killer. E é exatamente por isso que antigamente as pessoas eram muitas vezes muito rigorosas. O objetivo era ajustar todos os pacientes para valores de 120/80. Custasse o que custasse. Para ser sincera, eu não segui isso. Sempre observei exatamente quem estava na minha frente, qual a idade da pessoa, quais doenças pré-existentes ela tinha. Mas interessante, anos depois, isso realmente passou a ser recomendado também. Vou contar isso para vocês agora. Existem pessoas que, mesmo com uma pressão arterial de 120/80, por exemplo, ainda podem se sentir mal. Elas se sentem constantemente cansadas, fatigadas, sem vontade e até mesmo propensas a estados depressivos. As novas diretrizes de pressão arterial finalmente dão mais flexibilidade para médicas e médicos hoje em dia. Em vez de valores limite rígidos, agora o foco é em uma avaliação holística do risco e no paciente. A gente pergunta qual a idade e o estado geral da pessoa. Já existem danos em órgãos a doenças pré-existentes como diabetes, problemas renais ou insuficiência cardíaca conhecidos? Então, qual é o risco individual? O objetivo agora não é mais um valor para todos, mas sim do que essa pessoa precisa. Veja alguns exemplos. Uma pessoa jovem e saudável, sem doenças pré-existentes, pode viver perfeitamente, estável e saudável com um valor de 135/85 ou até 90. Uma pessoa mais velha, que vive há anos com pressão arterial um pouco alta, não precisa ser ajustada para 120/80, pois isso pode causar problemas de circulação ou quedas. É claro que a situação é diferente se a pessoa já tiver danos no coração, vasos sanguíneos ou rins. Aqui a regra é, quanto antes e mais consistente os valores forem reduzidos, melhor. Atualmente há 3 estágios. O primeiro é pressão alta sem danos a órgãos. O segundo envolve pressão elevada com doenças pré-existentes, como diabetes ou doença renal crônica. O terceiro estágio é a pressão alta com danos a órgãos, como insuficiência cardíaca, arteriosclerose, endurecimento das artérias ou insuficiência renal avançada, quando os rins não funcionam direito. Dependendo do estágio em que a pessoa se encontra, os valores-alvo são diferentes, assim como a urgência e o tratamento. E tudo isso mostra, não basta simplesmente olhar para os números. Uma pressão de 145/90 pode ser inofensiva para alguém e perigosa para outra pessoa. Por isso, é fundamental que você conheça sua pressão arterial. Então, de vez em quando, faça um controle. Vá ao seu médico ou pelo menos ao consultório e peça para dar uma olhada. Não precisa ser necessariamente um médico. Vá até a farmácia ou talvez você até tenha um aparelho de pressão arterial em casa. Fazer o controle é simplesmente o mais sensato nisso tudo. Porque mesmo que você se sinta bem,
seus vasos sanguíneos podem estar sob pressão silenciosamente. Isso pode durar anos. Mas agora vem a boa notícia. Em muitos casos, a pressão arterial pode ser reduzida naturalmente, sem medicamentos. E é exatamente sobre isso que este vídeo trata. Existe uma maneira natural de você baixar a sua pressão arterial, e isso com apenas um truque simples. E esse truque não funciona apenas a curto prazo, mas pode ajudar a estabilizar sua pressão arterial a longo prazo. E isso totalmente sem efeitos colaterais. Esse truque foi estudado exatamente em estudos clínicos, e o resultado é impressionante. Já 1/4 de litro por dia desse alimento conseguiu reduzir a pressão arterial sistólica dos participantes, ou seja, o primeiro valor da pressão em vários pontos, e não foi em qualquer momento, mas em poucas horas. Além disso, foi observada uma melhor função dos vasos sanguíneos, uma menor agregação das plaquetas e até mesmo uma melhora no desempenho esportivo. Como esse alimento faz isso? Por conter nitrato natural. Mas não se preocupe, na forma vegetal, o nitrato, caso você esteja pensando, será que o nitrato é perigoso? Na verdade não é perigoso, muito pelo contrário, pode-se até dizer que é curativo. Na boca, esse nitrato é transformado pela saliva em nitrito, e esse nitrito também tem ação antibacteriana, inclusive contra a perigosa bactéria Helicobacter pylori. Talvez você já tenha ouvido falar que ela está associada ao desenvolvimento de câncer de estômago. E você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a sua pressão arterial? Pois é, está na hora de eu te explicar. Aqui vai. E isso é super importante, porque o nitrito é transformado em óxido nítrico no corpo. Esse é um gás específico. E é por isso que essa molécula faz tão bem para a saúde, porque ela dilata os vasos sanguíneos, reduz naturalmente a pressão arterial, melhora a circulação sanguínea e protege contra a perigosa doença da arteriosclerose. Nessa doença, os vasos sanguíneos se estreitam e endurecem devido ao acúmulo de depósitos, mas isso está longe de ser tudo. Esse alimento também contém, é claro, várias outras coisas, como ácido fólico e betaína. Importante para a proteção do coração e dos vasos sanguíneos, o potássio regula o equilíbrio mineral e é absolutamente necessário para um coração saudável. Naturalmente, também contém fibras, que promovem a digestão, aliviam o fígado e estimulam a vesícula biliar, além de antioxidantes que protegem as células do estresse oxidativo. Isso significa não só a pressão arterial se beneficia, mas o seu corpo inteiro. E se você ainda integrar o jejum intermitente no seu dia a dia, vai potencializar ainda mais esse efeito. Durante o jejum intermitente, a insulina diminui. Seu corpo entra em queima de gordura, processos inflamatórios crônicos diminuem e, com isso, sua pressão arterial também cai e se estabiliza comprovadamente. Eu observo isso repetidamente nos meus pacientes e isso é maravilhoso. E agora finalmente vem a revelação. Como prometido, é claro, o único alimento que pode fazer tudo isso é a beterraba. Esse tubérculo vermelho escuro tem esse poder enorme e ainda por cima é barato. Ela é cultivada regionalmente, é versátil e tão fácil de usar. Minha dica, tome 250 ml de suco de beterraba diariamente, de preferência pela manhã ou antes de exercícios. Ou então, prepare regularmente uma salada fresca de beterraba ou alterne entre as duas opções. Aqui vai minha receita favorita. Bem fácil e simples. 2 beterrabas cozidas, uma maçã de tamanho médio, de preferência uma variedade antiga, uma cebola pequena, 4 picles de pepino, suco e raspas de uma laranja e uma pitada de sal marinho. Pique tudo em cubinhos e você terá uma salada que fica deliciosa, não só no mesmo dia, mas também no dia seguinte e até no outro. Enquanto estiver na geladeira, continuará fazendo bem ao seu corpo. E se você quiser algo ainda mais simples, não quiser fazer salada e também não quiser beber, prefere comer, então é só comprar beterraba em conserva no vidro. E isso é realmente muito fácil. Você só precisa abrir o vidro e adicionar ao seu salada.
ou como uma entrada sozinha, mas também como acompanhamento, a beterraba em conserva do vidro é perfeita. Então, pressão alta é sério, mas não precisamos recorrer logo aos medicamentos químicos. Talvez o seu melhor aliado para a saúde não esteja na farmácia, mas sim na sua gaveta de legumes. Com certeza você também conhece alguém que tem pressão alta. Talvez conheça até várias pessoas. Então, por favor, compartilhe este vídeo. Essa pessoa com certeza vai te agradecer por isso.